Memphis Depay toma decisão e quer vir jogar no Brasil. Flamengo tomando calote de Corinthians e Internacional. Mas não tem acontecido, porque resultado tem. E aí o Tite é o que se defende. Fala, mas peraí, sofremos, fiquei aí nas competições. O Flamengo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Se ele ganhar esse jogo, que é com o Inter, para decidir lá aquele negócio do primeiro turno, ele fica exatamente igual ao Palmeiras, em número de pontos, em número de vitórias, em número de empates, né? E ninguém fala tanto assim do Palmeiras. Ah, o Palmeiras você vai contar umas 10 boas partidas no ano e no Flamengo só 3? Tá, mas vamos olhar nos números. Então, os números não são ruins. Mas é que o torcedor quer algo mais. É o torcedor... E aí, não adianta, tem a ver sim com 2019, que era uma coisa bonita, não era só ganhar, era ganhar e ganhar bonito. Não sei se tem a ver só com 2019, não. Você citou o Dorival. O torcedor do Flamengo estava satisfeito. A diretoria mandou ele embora. A diretoria não estava? Não sei se o torcedor confiou no final, se ele... Enfim, mas quem mandou embora foi a diretoria, eu não me lembro aqui como é que estava o humor do torcedor com ele, mas tinha ganho 2 títulos, né? Mas, enfim, o Tite, eu acho que vai nesse caminho de terminar, ou ganhou aqui, ou ganhou ali e tal, pô, mas não sei, parece que não tem a cara do Flamengo, bibibiu, só que eu não sei por quem vão trocar. Não sei, não. Não, eu acho que nem é o caso de fazer isso agora, Não é né? agora, eu tô falando no final do ano mesmo. O ano que vem vai entregar esse time aí na mão de quem? Ah, o Gadiardo, ele não vem, não. Quem vai ser eleito? Não, o Gadiardo já tá lá no Rio. Esse não vem. Então, enfim. Tem o Respostinha falou esse é outro papo. Não tô falando que o Tite vai sair, não. O Respostinha tem nome já? Você falou ontem que o Respostinha já tinha até Não tô falando que ele vai sair no final do ano, não. Eu tô falando que me parece hoje muito com o esquema do Dorival, que estava lá com o resultado, chegando nas finais e tal. Eu acho que o desempenho do time do Dorival era infinitamente melhor. E assim, o Dorival colocou Gabriel assim, e Pedro para jogarem juntos, criou um Zinho sempre fala, né? Porque o BH... Do Losango no meio campo. Não era assim? O trabalho do Dorival como desempenho, como conjunto, não era melhor que o do Tite? Eu acho que assim, aquele meio campo com o João Gomes, né? Porque o Gerson não estava. Era o João Gomes, era o Arrascaeta, né? Que fazia a ponta do losango. Era Thiago Maia, João Gomes, Gerson e Arrascaeta. Não, Everton Ribeiro e Arrascaeta. O Gerson não estava. Desculpa, você acabou de falar. O Gerson não estava. Everton Ribeiro e Arrascaeta. Ele fazia esse losango com Pedro e Gabigol na frente, muito para aquela coisa, né? O Bruno Henrique machucou. Não sei se seria esse esquema com o Bruno Henrique. Claro. Entrou o Pedro e encaixou ali com o Gabigol. O Gabigol mudou um pouco o formato de jogar, mas tinha o El Avion na direita, Rodinei voando ali. Né? Então era um outro modelo e que no final do ano veio as conquistas. Mas a gente lembra que a decisão contra o Corinthians foi nos pênaltis, o Corinthians ganhando o jogo dentro do Maracanã, com um elenco muito inferior, mas por quê? Os principais jogadores com problemas físicos. É só voltar no tempo. E isso fez com que o Dorival aceitasse a opinião dos jogadores de ficarem de fora do restante do Brasileirão. O Flamengo perdeu posições, perdeu parte financeira, incomodou a diretoria que mandou ele embora. É simples. Foi isso. Então, acho que tem que ou voltar no tempo, ver o que aconteceu, depois também no ano de 2023, e não cometer os mesmos erros. Tem que preservar jogadores para o momento decisivo. Jogadores que mostram nitidamente uma queda de produção física no final de temporada. Ô, Pascoal, você falou uma coisa que também é interessante da gente observar. O Flamengo está em 3 competições. Aí o Mauro citou assim, se ganhar o jogo que tem atrasado, empata em número de pontos com o Palmeiras. Aí eu vou dar uma mudada aqui pro verde, porque o Palmeiras agora só tem o brasileiro. O Palmeiras agora, o Abel entendeu, depois de alguma insistência, que talvez estivesse na hora de dar mais uma mexida nas peças. E aí ele tem as peças que chegaram nessa janela de transferência também, né? São 3 jogadores, não é uma gama imensa de jogadores, é um a menos do que o Flamengo, mas eu vejo... Não vai voltar, entendeu? Sim. Essa temporada. E o Lázaro, para mim, ainda o Lázaro não jogou no Palmeiras.
Pascoal, ele teve alguns bons minutos. Alguns bons minutos. Mas ele não teve um jogo consistente. Ele tem bons minutos. Ele entra, faz 5, 10, 15 minutos. Sim. Mas depois tem uma queda de produção. Ele tem minutos, ele não tem um jogo bom. Entendi. Então eu acho que o Palmeiras ganha, se reforça. E o grande reforço do Palmeiras, ele centrado, ele preparado, ele condicionado e ele montando o time, olhando o adversário, que sabe como poucos, eu acho que o grande reforço está no banco de reservas, que é o Abel Ferreira. Esse aí, eles quando se votam, eu vou ganhar. Você sabe como é que é esse negócio? Ele bota na cabeça, ele vai Você falou pro Flamengo focar na Libertadores? Quem? Você falou que era bom o Flamengo focar na Libertadores? Vou falar agora sobre John Testo, que quer contratar aí, que contratou, né, o Wellington, né, que jogava no Flamengo, inclusive foi o artilheiro do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, jogador de 19 anos, jogava no Flamengo, mas pertencia ao Juventude. O Flamengo não quis exercer a compra do jogador, devolveu o jogador para o Juventude e aí o Botafogo de Futebol e Regatas foi lá e contratou o jogador por empréstimo. Ele vai atuar, por enquanto, nas categorias de base do Botafogo, podendo aí, quem sabe, jogar na equipe profissional. Esperar para ver qual vai ser o desfecho de tudo isso. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de calote, né? Porque, cara, é brincadeira. O Corinthians me paga 500 mil reais pro Hugo Souza jogar domingo, mas está há quase um mês devendo a parcela da compra do Mateuzinho. A situação é a seguinte, o Flamengo notificou o Internacional e o Corinthians. Por quê? As parcelas das compras do Thiago Maia ao Internacional e do Mateuzinho ao Corinthians está atrasada. A situação é basicamente a seguinte, o Flamengo dividiu o Thiago Maia em 10 parcelas para o Internacional. O Internacional não pagou a primeira parcela, que o valor era de 250 mil euros, R$1.550, mais ou menos. O vencimento aconteceu no último dia 20 de agosto e eles não pagaram. Então o Flamengo já foi lá e já fez uma notificação. A situação do Corinthians é outra. O Corinthians já pagou 2 parcelas, pagou atrasado, o Flamengo teve que notificar para o Corinthians pagar as 2 parcelas, e aí tem uma outra parcela que seria o valor maior, a terceira parcela das 5 seria um valor maior, e o Corinthians não pagou. Então o Flamengo foi lá e teve que fazer uma notificação ao Corinthians, o Corinthians tem que pagar e tal, aquela coisa toda. Não se sabe ainda quando vai receber, mas o Flamengo está notificando as equipes. Agora me faz entender o fato de o Corinthians ter 500 mil reais para pagar para o Hugo Souza jogar e não ter o dinheiro que precisava pagar pela parcela do Mateuzinho, lateral direito. Esperar para ver aí como é que vai ficar essa situação. O negócio é o seguinte, e eu começo já a falar do Depay da seguinte forma, você que está assistindo a gente aqui, é a favor da contratação de Memphis Depay? Se você fosse dirigente do Flamengo, se você fosse da diretoria do Flamengo, você contrataria Memphis Depay? Você traria o Memphis Depay para o Flamengo? Coloca nos comentários aí, porque eu quero saber a sua opinião. O que acontece é o seguinte, gente, o jogador, ele tá com uma proposta na mesa do Corinthians. O Corinthians está devendo o Flamengo e está querendo contratar o Depay. A situação é, a informação que saiu ontem no Globo Esporte é que o Corinthians fez uma proposta pelo Depay. A princípio, o Depay ele não queria vir jogar no futebol brasileiro. Agora, ele foi convencido pelos seus empresários que sim, ele pode vir jogar no futebol brasileiro e aí os empresários acabaram convencendo ele dele vir jogar aqui. E aí a situação é a seguinte, por enquanto, o único clube que fez uma proposta para o Depay, uma proposta mesmo para o Depay, foi o Corinthians. E agora o Flamengo, eu acho que o Flamengo deveria se aproveitar da vontade do jogador e, mano, fazer uma proposta. Ó, a gente não pode te pagar os 3 milhões, os 2 milhões e meio que você quer, mas a gente pode te pagar 1,5 milhão, a gente pode te pagar, sei lá, chegar a um acordo ali com o atleta entre luvas e salário e um projeto também. É claro que o Depay, ele vindo para o Flamengo, você tem assim uma série de coisas que vem junto com o jogador, é um jogador muito grande, é um jogador que ele foi substituto do Messi no Barcelona, então é um jogador que tem uma casca muito grande, um jogador muito robusto. Vamos ver como é que vai ficar essa situação, mas a informação é que sim, nesse momento, o jogador
quer vir jogar no futebol brasileiro.